E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo num material bem denso, mas fascinante. São os comentários do Kenneth Wapnick sobre as lições de revisão de um curso em milagres, especificamente da 81 a 90. E a nossa missão aqui é, assim, uma jornada, sabe? A gente vai começar com uma ideia que soa meio, sei lá, maluca. Tipo, eu sou a luz do mundo. E vamos seguir um mapa que essas lições dão para ver como essa ideia tão grandiosa se conecta na prática com a forma como a gente lida com aquela pessoa que irrita no trânsito ou com uma preocupação que tira o sono. É uma viagem do cósmico para o nosso dia a dia. É uma ótima forma de colocar. E vale lembrar que, como o próprio material diz, isso é uma revisão. A gente não está aprendendo 10 ideias novas separadas. A proposta é pegar conceitos que já foram apresentados e tecer eles juntos, para aprofundar mesmo o entendimento. A introdução do Wapnick destaca algo que é crucial. A revisão é mais do que a soma das partes. O objetivo é confrontar a nossa resistência em aplicar isso de verdade. E essa resistência é um ponto que o material já aborda de cara, né? Sim, logo de início. Ele fala de uma estrutura crescente de prática, com períodos mais longos de meditação, e menciona 2 tipos de boicote que a gente faz. Um é o óbvio, que é simplesmente esquecer. O outro é mais sutil e eu achei genial. A gente fica ansioso olhando no relógio, sabe? Esperando a hora da prática, e aí transforma o que deveria ser uma ajuda numa obrigação, num ritual vazio. Por que a gente faz isso? A explicação que o texto dá é que tudo no fundo se resume ao medo do ego. Pensa no princípio da expiação, aquela ideia central do curso de que a separação de Deus nunca aconteceu de verdade, como a certeza de que você nunca saiu de casa. Você está tendo um pesadelo muito vívido de que está perdido numa tempestade, sozinho com frio. Mas a verdade é que você está seguro e aquecido na sua cama. O ego é aquela parte da nossa mente que insiste, que grita que a tempestade é real, que o perigo é iminente. Ele tem pavor de acordar, porque no momento em que a gente acorda, o eu do pesadelo, essa identidade separada, sofredora, ela simplesmente desaparece. Uau! As mágoas e os problemas do mundo são o barulho da tempestade que a gente usa para se convencer de que o pesadelo é real e não acordar. Nossa, essa analogia do pesadelo já clareia muita coisa. Então vamos usar essa ideia para começar a desempacotar as lições. A primeira revisão junta as lições 61 e 62. E a 61, honestamente, me faz torcer o nariz um pouco. Eu sou a luz do mundo. Soa como algo que exigiria um ego do tamanho de um planeta para dizer em voz alta. Como o material nos ajuda a entender isso sem a gente se sentir arrogante? É uma reação super comum. E o comentário do Wapnick vai direto nesse ponto. Não se trata de uma luz pessoal, sabe? De um holoforte que o meu eu especial vai jogar sobre o mundo. A luz aqui é a verdade que já está na mente. O mundo que precisa ser iluminado não é o planeta Terra, mas o mundo sombrio de conflito e culpa dentro da nossa mente. Quando a gente escolhe ouvir a voz do Espírito Santo em vez do ego, a gente permite que essa luz interna, que é de todos, brilhe e dissipe as sombras. Ah, então é menos uma declaração de olhem para mim como sou iluminada. Exato. É mais um lembrete de que a solução para a escuridão está aqui dentro, disponível agora. Por isso a sugestão de aplicação é que a luz do mundo brilhe através desta aparência. Através dessa situação, dessa pessoa. Isso, desse problema que parece tão real e sombrio. Entendi. A luz não é minha, eu só deixo ela passar. E a lição seguinte, a 62, já conecta isso com uma ação bem específica. O perdão é a minha função como a luz do mundo. Mas, de novo, a palavra função pode soar como um fardo, né? Parece mais uma obrigação, outra tarefa espiritual na qual a gente pode falhar. O material aborda essa resistência. Totalmente. O texto explica que, no começo, a gente entende o perdão de forma completamente equivocada. A gente pensa que é um ato magnânimo de absolver alguém por um pecado real. Que a pessoa cometeu contra a gente. Isso. O curso vira isso de cabeça para baixo.
O perdão aqui é a função que nos liberta do pesadelo. É a ferramenta que a gente usa para lembrar que a tempestade não é real. Então não tem a ver com o outro? Não, tem a ver com a nossa decisão de soltar a culpa na nossa própria mente. Perdoar é a nossa função aqui no sonho, porque é o único caminho para sair dele. Nossa função no céu, na realidade, é outra, a criação, que está além da nossa compreensão agora. Então, não é um fardo, é a chave da nossa própria liberdade. Ok, então o perdão é o interruptor que acende essa luz interna. E as lições seguintes, 63 e 64, elas parecem pegar essa chave e universalizar. A 63 diz: a luz do mundo traz paz a cada mente através do meu perdão. Isso me leva para uma ideia que é central no curso, mas muito difícil de visualizar, a da mente una. Na prática, o que isso significa? Quer dizer que o ressentimento que eu guardo por alguém não é um sentimento privado? Exatamente essa é a implicação. É como se todos nós estivéssemos bebendo da mesma fonte de água. O ressentimento que você guarda é um veneno que você joga nessa fonte, acreditando que só vai afetar o copo de outra pessoa. Mas, na verdade, está poluindo a água de todo mundo. Inclusive a sua. A mente para o curso em Memória Só. O que a gente chama de mentes separadas são só fragmentos de um único Filho de Deus que acredita estar sonhando com a separação. Por isso é impossível perdoar de verdade a si mesmo sem perdoar o outro, e vice-versa. A paz não pode existir num canto isolado da mente. Ou ela está em toda a mente, ou não está em lugar nenhum. É por isso que o texto sugere a prática de estender a paz a alguém específico, que a paz se estenda da minha mente para a sua nome. Justamente, para treinar essa percepção de unidade. Um pouco assustador. Se a minha paz depende da paz de todos, parece uma meta inatingível. E isso me leva à lição 64. Que eu não me esqueça da minha função. O material diz que a gente se esquece de propósito. É uma forma de nos protegermos dessa responsabilidade tão grande. É exatamente isso. Esquecer é uma escolha ativa, não é um lapso de memória. Se eu me pego julgando alguém, seja com amor especial, só você me faz feliz, ou com ódio especial, você arruinou a minha vida. É um sinal claro. Claríssimo. De que eu escolhi esquecer a minha função. Por quê? Porque é mais fácil, é mais familiar culpar o mundo do que assumir a responsabilidade pela minha própria mente. O material sugere algo muito prático. Usar qualquer coisinha do dia a dia, uma mudança no tempo, o trânsito, a atitude de alguém, não como desculpa para justificar o esquecimento. Mas como lembrete. Como um lembrete. Uma oportunidade de praticar o perdão e lembrar da nossa função. Entendi. Então, se nossa função real é perdoar, isso entra em choque direto com as funções que o mundo nos vende, né? Ter sucesso, ganhar dinheiro, ser bonito. E parece que as próximas lições, a 65 e a 66, mergulham de cabeça nesse conflito. A primeira diz: a minha única função é aquela que Deus me deu. Exato. O conflito é o tema central aqui. O ego nos dá milhares de funções, e todas são contraditórias. Uma hora a função é ser um bom profissional, depois um bom pai, depois cuidar do corpo, depois ganhar dinheiro. E como essas metas vivem em conflito, o resultado é culpa e ansiedade. Inevitavelmente. O curso propõe que só existe uma função que não gera conflito, porque ela vem de uma fonte unificada. A função de perdoar, de curar a mente. E o Wapnick é cuidadoso em dizer que isso não significa que você precise se tornar um monge e abandonar o mundo, sabe? Certo. Não há nada de errado em ter um emprego ou cuidar da saúde. A questão é, onde você busca a sua felicidade e seu propósito? Nesses objetivos externos, que são ídolos? Ou na sua função interna? E isso se amarra perfeitamente com a lição 66. A minha felicidade e minha função são uma só. Essa é uma ideia radical. O mundo nos diz que a felicidade vem de conseguir coisas, e a função é o esforço para consegui-las. Aqui, as duas coisas são a mesma. Sim, é uma inversão completa. O ego separa tudo. Primeiro você trabalha, que é a função. Depois, se tiver sorte, você tem um pouco de prazer, a felicidade. E ambos estão sempre lá fora, no futuro, dependendo de fatores externos. A lição nos lembra do princípio da unidade.
O que vem de Deus é um. Portanto, a função que ele nos deu, o perdão, e o resultado dessa função, a felicidade, a paz, não são duas coisas separadas no tempo. Elas acontecem juntas. Juntas, instantaneamente. Ao cumprir sua função de perdoar, você experimenta a felicidade. O objetivo é treinar a mente a reconhecer o que realmente traz felicidade, em vez de correr atrás de substitutos que nunca satisfazem de verdade. Ok, o argumento está se construindo. Se a felicidade está na nossa função interna, isso deve ter a ver com quem nós realmente somos. E é aí que entram as lições 67 e 68. O amor me criou semelhante a si mesmo e o amor não guarda mágoas. Exatamente. A lição 67 é uma afirmação de identidade. Se nossa fonte é amor perfeito, espírito puro, então a nossa verdadeira natureza tem que ser a mesma. Isso significa que o nosso ser real não pode sofrer, adoecer, perder ou morrer. Essas são experiências do corpo, do personagem no sonho. Isso. O material usa a palavra ídolos para descrever os conceitos falsos que temos de nós mesmos. Sou uma pessoa ansiosa, sou vítima do meu passado, sou este corpo. A lição nos convida a abandonar a adoração a esses ídolos e a lembrar da nossa verdadeira identidade. E como guardar mágoas se encaixa nisso? Parece algo tão pessoal, uma reação a algo que me fizeram. A lição 68 diz que guardar mágoas é, na verdade, um ataque ao nosso próprio ser. Como que funciona isso? O texto explica que o propósito da mágoa é precisamente esse. Ela é uma arma que o ego usa para atacar a nossa identidade real. Quando eu guardo uma mágoa, eu estou gritando: eu não sou o amor. Olha a prova. O amor não sentiria essa raiva, mas eu sinto. Portanto, eu sou diferente do amor. Eu sou um indivíduo separado. Nossa, a mágoa é a principal evidência que a gente usa. Exato. Para provar a nós mesmos que o pesadelo é real e que o nosso eu separado existe. A gente usa o que o outro fez como álibi. Não é minha culpa que eu não consigo sentir o amor de Deus. A culpa é a dele. Perfeito. É um mecanismo de autossabotagem muito engenhoso. Faz todo sentido. A mágoa é o pilar que sustenta a identidade do ego. E as duas lições seguintes, 69 e 70, parecem a conclusão lógica disso. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, e a minha salvação vem de mim. Perfeito. Se a mágoa é a prova da minha separação, ela funciona como um véu, sabe? Um cobertor pesado que eu jogo sobre a luz para que ela não me acorde do pesadelo. A lição 69 é um convite a escolher. Você quer continuar agarrado a seu cobertor, as mágoas, ou você quer a luz, a visão? E a lição 70 responde de onde vem o poder para fazer essa escolha. A minha salvação vem de mim. Não de um salvador externo, não de um livro sagrado, nem de um ritual. A salvação é a capacidade da minha própria mente. De escolher um professor diferente. O Espírito Santo em vez do ego. O texto tem uma frase sobre isso que eu achei muito forte. Ele diz que a gente tenta trazer Jesus para dentro do sonho, em vez de ir com ele para fora do sonho. Pode dar um exemplo prático do que isso significa? Claro. Trazer Jesus para dentro do sonho é tipo pedir ajuda para arrumar um emprego melhor, para curar uma doença, para fazer alguém se apaixonar pela gente. É pedir para ele rearrumar os móveis da nossa cela de prisão para ela ficar mais confortável. Exatamente. Ir com ele para fora do sonho é pedir ajuda para perdoar a pessoa que nos demitiu, para encontrar paz mental apesar da doença, para liberar nosso apego a um relacionamento. É pedir a chave da cela. A verdadeira salvação segundo o curso não é consertar o mundo, mas despertar dele. E isso só acontece quando a gente busca a resposta na mente, que é onde a cela foi construída. E isso nos leva direto às lições 71 e 72, sobre o plano de Deus para a salvação. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Por que a gente atacaria a nossa única esperança de salvação? Parece irracional. Do ponto de vista do nosso ser, é completamente irracional, mas do ponto de vista do ego, faz todo sentido. O plano do ego para a salvação é buscar a felicidade em ídolos externos, o parceiro perfeito, o corpo perfeito, o emprego perfeito. E esses ídolos são projetados para falhar. Exato.
para nos manter sempre buscando e nunca encontrando, garantindo a sobrevivência do ego. O plano de Deus é simples. Olhe para dentro, assuma a responsabilidade pela sua mente e escolha o perdão. Ao guardar uma mágoa, eu estou declarando: o problema não está na minha mente, está naquela pessoa. Portanto, o plano de Deus, que é focado na mente, não serve para mim. Eu prefiro o plano do ego, que me permite continuar culpando o mundo. É um ataque direto porque é uma recusa em olhar para o único lugar onde a solução pode ser encontrada. Chegamos então ao par final da revisão, lições 79 e 80, que me parecem o grande final dessa sinfonia. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido e logo em seguida que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Parece um paradoxo total. Como algo precisa ser resolvido se já está resolvido? É o ponto culminante, sem dúvida. A lição 79 faz uma simplificação radical. Ela diz que, apesar de parecer que a gente tem centenas de problemas diferentes, Dinheiro, saúde, relacionamentos. só existe um problema: a crença na separação que se manifesta como culpa na mente. E, portanto, só existe uma solução: a expiação, que se manifesta como perdão ou um milagre. Todas as nossas mágoas são apenas variações do mesmo único problema. Isso nos tira daquele pântano de tentar resolver cada probleminha individualmente. Ok, um problema, uma solução. Faz sentido. Mas e a lição 80? A ideia de que já está tudo resolvido. Essa é uma ideia que explode a cabeça. Se o problema e a solução já existem juntos, o que isso realmente significa para alguém que está, sei lá, no meio de uma briga de família ou preocupado com as contas? A lição está sugerindo que a paz de espírito não é algo a ser construído tijolo por tijolo, mas algo que já está lá para ser acessado no mesmo instante em que a gente sente a dor? Exatamente isso. A paz não é algo a ser construído, mas a ser aceito. A explicação do curso para esse paradoxo está na nossa percepção do tempo. Nós acreditamos na linha do tempo linear. Primeiro vem o problema, depois vem um longo período de sofrimento e esforço, e aí, talvez, venha a solução. O que é uma percepção do ego? Exato. Na mente de Deus, que está fora do tempo, no instante em que a ideia da separação, o problema, surgiu, a resposta, a expiação, foi criada simultaneamente. O problema e a solução são inseparáveis. Eles existem juntos agora. Sempre. A cura, portanto, é sempre instantânea. O que parece levar uma eternidade é a nossa disposição em aceitar a cura. A gente adia, protela, porque aquela parte de nós, o ego, tem pavor de que, se o problema da separação for resolvido de uma vez por todas, ele deixa de existir. Então a resposta para a briga de família ou para a preocupação com as contas já está disponível na nossa mente agora mesmo. Sim. A prática é apenas aquietar o barulho da tempestade o suficiente para ouvir a resposta que já está lá. Então, amarrando tudo isso, a jornada que a gente fez hoje nos levou de uma afirmação cósmica, eu sou a luz do mundo, a uma escolha muito íntima e instantânea. A escolha entre alimentar a narrativa do ego, com suas centenas de problemas e mágoas, e aceitar a solução simples e única que já nos foi dada. O poder está o tempo todo na mente. Exatamente. A simplicidade radical da solução é o que o ego mais odeia. Um problema, a culpa pela separação, expressa como uma mágoa. Uma resposta, o perdão, expressa como um milagre, uma mudança de percepção. Todo o drama do mundo, toda a complexidade que a gente vê, é só uma cortina de fumaça para esconder essa escolha simples. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O material afirma que o problema e a resposta são simultâneos, existindo juntos na mente, além do tempo. Se a gente levar isso a sério, nem que seja por um instante, que implicação isso teria sobre a natureza dos nossos desafios diários? E se o recurso para resolver qualquer angústia não for algo a ser encontrado no futuro, mas uma presença constante, sempre disponível, apenas esperando ser reconhecida no exato momento do problema?